Salve, salve galera, Gustavo Web aqui e agora eu trago para você uma série onde a gente vai falar única e exclusivamente dentro dessa playlist que você tá sobre Postgres. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, já sabe como que funciona, já deve ter ouvido alguns relatos. Não sei se você tem alguma experiência ou não, e tem gente que fala Postgres, tem gente que fala PGSQL, enfim, cada desenvolvedor chama de um jeito. Mas aqui no nosso caso, essa primeira aula que você vai ver comigo aqui agora, a gente vai fazer um overview, que é uma nova versão do Postgres que foi lançado. Tem diversos recursos bacanas que já vêm das versões anteriores, obviamente, mas que esses recursos foram melhorados com o passar do tempo. Eu tive testando na minha máquina, achei os recursos show de bola, tá muito tranquilo de se trabalhar. Acessei também a documentação, tá muito fácil a interpretação da documentação, então acho que é uma ferramenta que a gente merece dedicar um pouquinho de tempo para saber mais sobre ela. Beleza? E o negócio é o seguinte, se você tiver qualquer dúvida durante essa websérie que você estiver assistindo, aqui abaixo nos comentários eu vou responder cada comentário pessoalmente. E não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha aqui no vídeo, compartilha esse conteúdo com outro amigo seu que possa se interessar por esse conteúdo também. E agora vem comigo para a tela do meu computador que a gente vai começar essa aula. E para que a gente possa falar mais sobre esse tipo de ferramenta, primeiramente a gente vai fazer um overview de como que ela funciona, quais são as principais vantagens e desvantagens em relação ao MySQL ou MariaDB, por exemplo, e aqui a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que ele pode ser útil para a gente dentro da nossa aplicação, tá ok? Então para que a gente possa começar a conversar um pouco aqui sobre o Postgres é uma ferramenta que eu já trabalhei no passado, já tive uma certa experiência e me atendeu super bem. A gente tinha uma base de dados enorme, então você pode ficar despreocupado se a sua intenção é trabalhar com um banco de dados com grande volume ou com vários bancos de dados. O Postgres ele tem recursos que vai te nutrir independente da forma com que você for trabalhar. Se você tiver uma estrutura, por exemplo, onde você vai receber muitas conexões, o próprio Postgres tem um recurso de pool de conexões, onde você consegue basicamente fazer um balanceamento das conexões de entradas para que você não tenha nenhum tipo de problema com performance no seu banco. Fazendo assim, você garante uma maior flexibilidade das suas informações, você consegue disponibilizar suas informações em tempo ágil para quem estiver consumindo, seja o visitante do seu site, ou seja um usuário que está consumindo o seu sistema web ou desktop. E aqui tem alguns pontos que eu gostaria de mostrar para você, que eu acredito ser um ponto importante para você fazer sua tomada de decisão, se você vai ou não, se você deve ou não trabalhar com o Postgres no seu dia a dia. A gente vem trabalhando com o MariaDB e o MariaDB tem se mostrado bastante estável, bastante leve e atende às nossas necessidades do dia a dia. Só que como a gente vê uma premissa crescendo com um nível bem agressivo no mercado, talvez você possa querer trabalhar com uma aplicação SaaS, por exemplo. E se você quiser trabalhar com uma aplicação SaaS, eu mostrei um pouco da arquitetura SaaS numa aula do Open Side Play, e você viu ali que você tem algumas limitações que irão surgir enquanto você estiver desenvolvendo a sua aplicação como um todo. E essa limitação, ela não vai aparecer enquanto você estiver desenvolvendo ali o seu primeiro MVP, o seu primeiro protótipo, ou até mesmo as suas primeiras versões que forem disponibilizadas no mercado. Você vai ter problema realmente quando você já estiver no nível pronto para escalar o seu negócio. Aí sim que vai surgir a limitação de banco de dados, a limitação de infraestrutura, e o Postgres pode ser uma alternativa totalmente free para que você possa adequar o seu negócio e dessa forma garantir uma maior longevidade da sua aplicação sem que você tenha que gastar muitas energias para resolver um problema que para ele pode ser muito simples. Então aqui a gente vai passar por alguns pontos que é um overview muito básico de como funciona essa aplicação. Eu vou recomendar para você que você faça a instalação disso para que você possa continuar consumindo essa nossa série de conteúdos, tá ok? Então primeiramente aqui eu vou abrir o link de documentação, que o Postgres tem uma documentação muito rica. Então tudo que você precisa com o Postgres é de fácil acesso, é de fácil entendimento, possui diversos exemplos para que você possa se basear e desenvolver as suas aplicações de teste ou até mesmo seus modelos de negócio. Recentemente o Postgres lançou a versão 10, então você pode ver aqui que o manual dele também já está disponível de forma online. Há outras formas também de você ter a documentação, você consegue baixar um PDF, enfim, você tem uma outra forma de ter acesso a essas informações aqui de modo offline, mas no nosso caso aqui a gente vai consumir sempre a documentação de maneira online. A documentação, por hora, ela está totalmente em inglês, e em determinados tópicos você já consegue encontrar alguma coisa no nosso idioma.
Mas se você utiliza o Chrome aí, é uma dica que eu sempre deixo para você, você pode ir lá e simplesmente traduzir a página inteira, você consegue ter uma tradução que fica compreensível para que você possa executar as suas atividades. Então no nosso caso aqui você pode selecionar aqui a opção 10, você pode ver aqui que é a versão corrente que a gente tem no momento, dependendo do momento que você estiver assistindo essa aula aqui, pode ser que você já tenha uma versão 11, 12, 13, enfim, mas saiba que o funcionamento acaba sendo praticamente o mesmo para todas as versões. Eu venho trabalhando com o Postgres desde a versão 8.9, se não me falha a memória. É uma aplicação que vem ganhando cada vez mais recursos e ela possui alguns diferenciais que podem ser essencial dentro da sua aplicação. Então, se a gente pegar aqui simplesmente o prefácio para a gente poder ter uma ideia, você tem aqui o que é o Postgres. E para você saber um pouquinho sobre a história, o Postgres ele é baseado num código que foi desenvolvido dentro da Universidade da Califórnia, lá em Berkeley. A princípio, ela foi desenvolvida como um projeto final de curso, né, como se fosse um TCC de um aluno. E essa plataforma ganhou uma notoriedade tão grande que hoje acabou sendo uma das principais plataformas SGDB que a gente tem no mercado atualmente. Então, se você for pegar o SGDB que você tem de mercado, que é disponibilizado de forma gratuita, você vai ter o MySQL até a versão 5.6, porque a partir da 5.6 foi adquirido pela Oracle e a gente não sabe como que vai ficar o suporte, a continuidade dessa ferramenta. A gente tem também o MariaDB, que é um fork do MySQL, mas que já implementa alguns recursos a mais, como outras engines de dados, um motor muito mais leve, muito mais otimizado e que possui uma performance muito boa. E um outro que a gente tem para trabalhar também é o Postgres, que é uma linguagem que eu me sinto muito confortável. Você vai ver que aqui dentro a gente consegue desenvolver em outras linguagens também, não somente no SQL puro, mas também em C, em PLSQL, em PGPLSQL, que é uma variação específica do Postgres, e essa linguagem te dá uma flexibilidade muito bacana para que você possa desenvolver as suas queries, as suas funções de uma maneira mais robusta. Então você vai ver que você não precisa ficar muito engessado ali naquela questão de cursores, de ponteiros, e você vai ver que aqui você consegue trabalhar de uma maneira muito mais fluida, obedecendo basicamente ali que uma linguagem procedural. Alguns dos principais recursos que tem no Postgres também é que ele possui suporte a queries complexas, a foreign keys, que são as nossas chaves estrangeiras, que a gente já vem conhecendo isso daí dos bancos de dados que são relacionais. A gente tem também as triggers, que são os gatilhos que você pode disparar em qualquer ação de insert, update, delete, antes ou depois de determinada ação. Então esse aqui é um assunto um pouco mais avançado, mas que o Postgres possui um suporte muito bom, funciona muito bem, tem um bom desempenho com esse tipo de recurso. Você tem também as views atualizáveis, então você cria ali basicamente algumas queries que você pode utilizar como relatório e você acaba sintetizando isso dentro de uma view para ficar mais fácil a sua aplicação, a comunicação entre a sua aplicação e o seu banco de dados. Isso aqui é muito legal quando você começa a abstrair a sua regra de negócio e tirar um pouco da regra de negócio que você tem dentro da sua aplicação e transportar isso para o seu banco de dados. Esse ponto ele é um ponto muito crítico, que se você for analisar isso com um arquiteto de software, com um arquiteto de informação, é um assunto que você vai acabar debatendo durante horas e provavelmente não vai chegar a uma conclusão final disso daí, né? Você não vai conseguir botar um ponto final e ver qual que é melhor, qual que é pior. O que eu posso dizer por experiência é que a gente pegou boa parte da regra de negócio que a gente trabalhava dentro de um sistema corporativo e transportou isso para dentro do banco de dados. A principal vantagem disso foi a internacionalização das nossas regras de negócio. Agora, com o meu aplicativo comercial, com o aplicativo mobile, com o sistema de terceiros que pode estar consumindo determinado recurso da minha ferramenta, eu não precisaria agora desenvolver a mesma regra de negócio em diversas aplicações diferentes, nem tampouco desenvolver uma API para que fosse consumida por cada uma delas. Todas as regras de negócio agora estavam dentro do meu banco de dados e bastava eu conceder permissão para qualquer dispositivo, para qualquer aplicação dentro do meu banco de dados e automaticamente toda essa regra de negócio era abstraída e absorvida por quem estivesse consumido. Então é um outro recurso muito bacana que o Postgres tem e que você pode utilizar isso a seu favor. Ele tem também uma integridade transacional muito forte, então isso aqui a gente vai ver em algumas aulas práticas ali, que embora ele seja muito maleável, você vai ver também que quando você tentar fazer alguma coisa que não esteja de acordo com as informações do seu banco de dados, ele vai te travar e vai te dar mensagens de alerta para que você não execute esse tipo de ação, para que você não viole a integridade das informações que você tem dentro do seu banco. E ele lida muito bem também com a concorrência e com o volume de dados que você pode ter dentro de um banco.
Então, dependendo do seu sistema aí, você pode ter um banco de dados centralizador ou você pode ter dezenas de bancos de dados, cada um para o seu cliente. E o Postgres ele consegue se mutar e trabalhar com cada um desses tipos de aplicações de maneira muito bacana. A gente vai ver um overview um pouco mais técnico nisso nas nossas próximas aulas. E um ponto bacana dele também é que ele pode ser estendido pelo próprio usuário. Então você consegue adicionar novos tipos de dados, novas funções, novos operadores, funções de agregação, índices e até mesmo linguagens procedurais. Você vai ver ali, eu vou mostrar um item para você que a gente tem dentro do site do Postgres, onde você consegue adquirir determinada extensão. Essa extensão vai fazer a renderização do código e vai te devolver as informações. E esse código você consegue desenvolver ele em PHP, em Java, em C ou em qualquer outra linguagem que estiver disponível ali naquele momento. Eu já dei uma olhada ali no site e eu vi que o link para você construir funções do banco de dados com o PHP, o link para esse recurso está quebrado. E além disso, seria uma extensão que seria paga, né? Ela é disponibilizada de forma comercial. Mas você vai ver que com o PG PL/SQL, que é um recurso específico do Postgres, você vai conseguir desenvolver suas queries, por mais complexas que sejam, de maneira muito fluida e sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Voltando então para a nossa página inicial, para mostrar para você como que você faz o download, como que você instala isso na sua máquina, é importante você saber que basicamente você precisa de dois recursos instalados na sua máquina. Um deles é o SGDB em si, que é o Postgres, é o banco de dados, é o sistema que você tem para manipular as informações do seu banco de dados de fato, e o outro é uma interface gráfica para que você possa manipular os seus recursos. E para fazer o download disso, você pode acessar a página inicial, postgresql.org, acessa aqui o menu Download, e de cara você já vai ter aqui as plataformas que ele está disponível. Então você tem aqui tanto para o BSD, quanto para o Linux, quanto também para o Mac, Solaris e o Windows. No meu caso aqui, como eu estou utilizando o Mac, eu vou acessar a seção específica para o meu sistema operacional. Se você estiver com outro sistema operacional, não tem problema nenhum, basta você seguir com o mesmo procedimento, tá ok? Então vou acessar aqui o link do Mac e aqui a gente tem o download do instalador, também muito tranquilo, você vai ser redirecionado para um outro site, vou abrir aqui numa outra aba para você ver, e aqui ele vai te pedir o seu sistema operacional, qual que é a versão do banco de dados que você vai utilizar no caso, né? Então coloco aqui o PostgreSQL 10.3. No meu caso, essa é a versão mais atual que tem enquanto eu estou gravando essa aula. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, já tenha lançado a versão 10.4, 10.5, a versão 11, enfim. E aqui você tem duas alternativas. Ou você baixa a versão mais atual para acompanhar essa sessão comigo, e pode ser que nem tudo esteja como eu fiz durante as aulas, e você precisa dar uma pesquisada rápida no Google para ver quais são as particularidades da versão que você está executando, ou você faz o download exatamente da versão que eu estou tendo aqui na minha máquina, que assim você garante que você tenha o mesmo resultado. E agora se você se perguntar, poxa, qual que eu baixo? Eu baixo a versão que eu vou ter que pesquisar ou eu baixo a versão que você está tendo na sua máquina? Isso varia muito do seu perfil, isso depende muito mais de você do que de mim. Então se você tem aquele perfil de pesquisador, de correr atrás, de acessar o Google, fazer uma pesquisa ali, por mais que seja em inglês, e encontrar os resultados e conseguir resolver, eu aconselho que você baixe a versão mais recente. Agora, se você está começando agora, do absoluto zero, não tem muita noção de como funciona um banco de dados, do que é um banco de dados, do comportamento esperado, de como que funciona no MariaDB ou como que funciona num Postgres. Se você não tem esse tipo de noção, eu aconselho que você baixe a mesma versão que eu estou instalando aqui, porque assim você consegue ter o mesmo ambiente e você não vai precisar investir muito tempo para resolver determinado problema, tá ok? Então selecionou aqui a versão do seu banco de dados, seleciona aqui a versão do seu sistema operacional e pode clicar aqui para efetuar o download. Fez o download, o processo de instalação em quase todos os sistemas operacionais é basicamente o mesmo, ele vai baixar ali uma interface gráfica para que você possa clicar em próximo, continuar, enfim. E durante o processo de instalação, ele vai te solicitar a senha de acesso ao seu banco de dados. Essa senha é importantíssima que você não perca, então o ideal é que você tenha uma senha, que você pode até utilizar uma senha padrão sua já, para que você não esqueça. É claro que você, como administrador da sua máquina, você até tem como resetar a sua senha de administrador, mas você vai acabar investindo um tempo em algo totalmente desnecessário, né? Então, basicamente, nas configurações do Postgres, a gente tem o usuário padrão de acesso à ferramenta é o usuário Postgres. A senha é o que você determinar durante o processo de instalação. E a porta, a menos que você mude também no processo de instalação, a porta padrão é a 5432, beleza? Então você pode efetuar o download aí e fazer a instalação na sua máquina sem nenhum tipo de problema.
Aqui ainda nessa página você consegue ver que a gente tem aqui o PostgreSQL versão 10, que já está disponível para a versão 64 bits do Mac, da versão 10.10 a 10.12. No meu caso eu estou executando aqui a versão 10.13 do Mac e está rodando show de bola, até agora eu não tive nenhum tipo de problema. Então isso aí também fica a seu caráter definir. Se a gente continuar rolando aqui, a gente tem ainda duas opções. Você tem a instalação gráfica, que é gerada pelo BigSQL, então só você clicar no link aqui, você vai ser redirecionado para uma outra aba para que você possa fazer o download também. Você tem o Postgres.app, que é uma aplicação específica do Mac. Isso aqui não é uma coisa que você tem no Windows ou no Linux, mas isso aqui basicamente é um aplicativo que você instala na sua máquina, e enquanto o aplicativo estiver aberto, o seu serviço do banco de dados está rolando, e assim que você fecha a sua aplicação, o banco de dados fica inativo. Eu não gosto de trabalhar com esse formato porque eu gosto mesmo de trabalhar com o Postgres utilizando como serviço, que é o que mais se assemelha quando você estiver com um servidor. O servidor ele não trabalha com o app, ele trabalha como serviço. Então é legal você estar sempre o mais próximo possível do seu ambiente de produção. Ou ainda, se você quiser, você tem uma outra opção no Mac, que é fazer a instalação via Homebrew. Para quem não conhece, isso daqui é basicamente o apt-get que a gente tem dentro do macOS. E se você quiser fazer a instalação também, basta você executar brew install Postgres, ele vai fazer o download da versão mais recente do Postgres também, tá ok? Agora você pode se perguntar, mas e se eu estiver dentro do Windows, como é que eu faço o processo? Então a gente pode voltar uma abinha aqui e você pode simplesmente selecionar aqui o Windows. E o link para fazer o download você vai ver que é exatamente o mesmo. Então posso acessar aqui o link, a gente tem aqui o download do instalador. Se você clicar, você vai acessar o mesmo site que a gente estava ali anteriormente, pode executar os mesmos procedimentos. Aqui você pode ver quais são os formatos suportados de acordo com o sistema operacional e fazendo o download, você pode fazer a instalação na sua máquina. Outro ponto que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é que a gente tem aqui um software catalog. Isso aqui é muito bacana. Aqui ele te mostra algumas aplicações que você pode utilizar no seu dia a dia. Então você tem aqui aplicações para administração e desenvolvimento, para aplicação, para cluster e replicação. Enfim, você tem uma infinidade de recursos aqui que você pode dar uma estudada dependendo da sua necessidade. Inclusive você tem ferramentas até mesmo para relatórios. E aqui você tem Procedural Languages, ou seja, linguagens procedurais. E quando você acessa esse menu aqui, você vai ver que você tem um software de catálogo aqui para que você possa desenvolver as suas funções, as suas personalizações do Postgres na linguagem que você preferir. Então você pode ver que aqui a gente tem um PL/Java, tem o PL/PHP, o PL/PSM, PLR, que se eu não me engano isso daqui é para o Ruby. A gente tem o PL/Ruby também, PL/Scheme, enfim, PL/SH, que é para você fazer via scripts de shell. Então você tem bastante recursos aqui no Postgres que podem te auxiliar no seu dia a dia, você não precisa ficar esquentando cabeça com isso. E por fim, ainda para finalizar, assim que você já tem o seu banco de dados instalado, você precisa da interface gráfica para manipular o seu banco, correto? Assim como a gente tem, por exemplo, o Navicat, o SQL Pro ou o MySQL Workbench, o Postgres ele tem o específico para ele, que é desenvolvido pelos próprios mantenedores da comunidade Postgres, que no caso é o pgadmin. Para você efetuar o download do pgadmin, você pode vir aqui em File Browser, e aqui você tem Source, Snapshots, Projects, PostGIS, tem o pgadmin e você tem o Latest aqui embaixo. Esse Latest aqui ele vai baixar a última versão do MariaDB, que no nosso caso aqui é o Source/versão 10.3. Só que como você já fez o download lá da instalação com interface gráfica, você não precisa mais acessar por aqui. Aqui você faria o download de fato do Source do Postgres e não da aplicação final. Isso aqui é caso você queira corrigir algum tipo de bug ou reportar determinado bug no comportamento do Postgres, você iria efetuar o download do conteúdo dessa pastinha aqui. Como não é o nosso caso, a gente precisa do pgadmin aqui no momento, você pode acessar aqui o diretório pgadmin. Aqui dentro a gente vai ter pgadmin 2, 3 e 4. No geral, você vai utilizar ou 3 ou 4. Para as versões do Postgres abaixo da versão 10, você vai utilizar a versão 3. E acima da versão 10, você vai utilizar o pgadmin 4. Por que isso? Como o Postgres ele teve uma alteração na arquitetura das informações, em como ele armazena as informações isso internamente, cada pgadmin está preparado para receber a informação de determinado jeito. Então, se você estiver executando aí o Postgres versão 8.9, 9, 9.1, 9.2, 9.4, que seja, você vai fazer o download do pgadmin versão 3. Se estiver na 10, 10.1, 10.2, 10.4, vai fazer o download do pgadmin
4 aqui, tá ok? Como é o nosso caso, eu estou com a versão 10.3 instalada na minha máquina, você pode acessar aqui o pgadmin 4, vai selecionar a versão, no meu caso a mais recente aqui é a 2.1, pode acessar ela também, e aqui basta você escolher novamente o seu sistema operacional. Como no meu caso eu estou no Mac, posso acessar o diretório do Mac aqui e eu tenho o .dmg, que é o instalador. Então só clicar aqui, ele vai fazer o download e eu posso seguir com o processo de instalação na minha máquina. E obviamente que se você estiver em outro sistema operacional, o processo vai ser exatamente o mesmo. E após você efetuar o download dessas duas aplicações e instalar na sua máquina, você vai ter uma aplicação exatamente como essa daqui. Eu tinha deixado minimizado aqui, eu já tenho tudo instalado aqui na minha máquina. Então você vai vir aqui em browser, você pode adicionar novos servidores, que no seu caso você vai se conectar com o seu localhost. Então você pode clicar no sinalzinho de mais aqui. Eu já deixei parametrizado o meu localhost. Se você quiser criar uma conexão a mais, você pode clicar com o botão direito, Create e Server. Quando você vem aqui, você vai dar um nome para ele. Então, por exemplo, vou replicar no meu caso aqui a minha conexão de localhost. Então, eu vou colocar local, só para não duplicar com o meu nome localhost aqui. Posso vir aqui em conexão e aqui eu vou colocar localhost, que é o endereço que eu tenho na minha máquina. Se eu quiser, obviamente que eu posso utilizar o IP 127.0.0.1, mas no meu caso aqui, o localhost já vai resolver. A porta, como eu falei para vocês anteriormente, a porta padrão do Postgres é a 5432. Então, se você utiliza algum tipo de firewall ou antivírus na sua máquina, pode ser que você não consiga acesso ao serviço, porque esses programas vão estar monitorando essas portas e podem ser que barre a conexão. Se acontecer isso com você, acesse a sua aplicação e solicite permissão para que possa ter tráfego dentro dessa porta. Beleza? Feito isso, a gente tem uma Maintenance DB aqui, que é a base de dados principal da nossa conexão. Não que precise ser única ou exclusivamente o Postgres, mas no nosso caso aqui, como a gente tem somente uma base de dados dentro do nosso modelo, porque eu acabei de instalar o serviço, a única que a gente tem aqui dentro é o Postgres em si. O nosso username é o Postgres, que é o nome do nosso serviço, e a senha é o que eu defini durante o meu processo de instalação. No meu caso aqui, eu coloquei a senha root, que é uma senha fácil para digitar e que eu não vou esquecer tão facilmente. Então, eu posso simplesmente passar o root aqui, posso marcar aqui para ele salvar a minha senha, não preciso alterar mais nada quanto a SSL ou sistemas avançados, e eu posso vir aqui e clicar em Save. Quando eu clico em Save, ele já apareceu aqui o elefantinho escrito local. E se eu clicar aqui agora, eu consigo navegar dentro do serviço do meu banco de dados que eu tenho instalado dentro da minha máquina. E só para a gente fazer um overview rápido de como funciona o Postgres aqui, se eu clicar aqui em Databases, você vai ver que eu tenho o Postgres, Template 0 e Template 1. Todas essas bases de dados aqui, elas são criadas automaticamente, tá? Então você não precisa se preocupar quanto a isso. E quando você for criar a sua aplicação, obviamente que você vai criar um banco de dados novo. E a interface está aqui justamente para te auxiliar nessa função. Então você pode clicar aqui com o botão direito em Databases, vem em Create, Database, você pode dar um nome para ela. Então no meu caso vou colocar aqui banco_playlist. Eu já estou falando aqui que o owner dessa minha aplicação é o usuário Postgres. Não precisa alterar mais nenhum parâmetro, mas se você quiser, até mesmo para conhecer, você pode passar por cada um deles aqui e vendo quais são as opções que você tem para trabalhar. Vem aqui e clique em Save. Clicou em Save, ele vai criar um novo banco de dados para você. Ele criou aqui o banco_playlist, posso dar 2 cliques nele e agora sim acessei o meu banco de dados. Você consegue notar aqui também nos gráficos que ele consegue te mostrar quais são as conexões, as transações por segundos, blocos de input, output, tuplas, enfim, ele te dá um resumo geral aqui do que está acontecendo com o seu serviço, ele te dá umas estatísticas básicas aqui. Aqui é muito legal porque ele te mostra todas as sessões que você tem dentro do seu banco de dados. Então aqui você consegue controlar quais são as sessões que você tem de conexão e caso tenha algum processo que esteja consumindo muito recurso da sua máquina, você pode simplesmente vir aqui e dar em stop para que você cancele a carry ou até mesmo clicar no xizinho aqui que é para ele finalizar e terminar o processo. E se você quiser explorar, é obviamente que você pode vir em propriedades aqui, você consegue ter uma visão geral de como que está a configuração do seu banco de dados, quais são os níveis de privilégio, qual é o encode, você consegue ter acesso a todas as informações. E o que importa aqui para a gente é o esquemas que a gente tem aqui. A gente tem alguns que são criados por padrão aqui, que é o pgtemp, toast e toasttemp, e a gente tem o public. O public é de fato onde a gente trabalha, é onde a gente vai criar toda a nossa estrutura. Então, quando você acessa aqui o public, você vai ver que você tem collations, domain, FTS, que é alguns recursos que a gente não vai utilizar por hora. Você tem uma listagem aqui de todas as foreign keys que existem dentro do seu banco de dados, então fica mais fácil de você checar a integridade de cada uma delas. Você tem uma listagem de todas as funções.
A Sequence, que é o assunto da nossa próxima aula, a gente vai ver como que funciona a Sequence, as nossas tabelas, triggers, enfim, é um sistema muito completo, com uma interface muito legal, relacionada aí ao PGAdmin da versão 3, por exemplo. Não sei se você conhece ou não, mas na questão visual, o PGAdmin teve ganhos significativos. E com isso a gente conclui um overview de como funciona o Postgres, de como que você faz o processo de instalação, algumas vantagens e desvantagens aqui. Na próxima aula eu vou mostrar para você como que a gente trabalha com Sequence, que é uma particularidade que você tem no Postgres, assim como em outros bancos de dados também, mas no que ele se difere um pouquinho aí do MySQL ou do MariaDB, por exemplo. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha conseguido entender qual que é o funcionamento, que você esteja empolgado, tanto quanto eu, para ver esses recursos que a gente tem do Postgres 10.3. Eu te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.